Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa segunda-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, acompanhe conosco hoje, vamos meditar juntos com a leitura de Ezequiel, capítulo 16. Ontem nós fizemos a leitura de uma ilustração com Israel como uma videira inútil, e nós percebemos, refletimos como nós, mesmo os que não são israelitas, chamados gentios, nos unimos com Israel pela fé no Deus eterno para nos tornarmos o que hoje chamamos a igreja. Hoje uma outra ilustração que o Senhor dá a Ezequiel como uma mensagem para o seu povo é a ilustração de uma esposa infiel. E nós vamos refletir nesse capítulo como o Senhor nos deseja com ciúmes para um relacionamento pessoal e exclusivo com Ele. Queremos, com a leitura desse texto, orar especificamente por Israel. Você vai perceber, à medida da leitura, como o Senhor tem uma aliança específica, uma aliança eterna com Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, uma aliança que foi reafirmada com o rei Davi, e o Senhor tem ainda Israel como um elemento ou como um povo especial do seu propósito de remissão e de bênção para todas as famílias da terra. E hoje Israel está cercado por povos de todo o seu redor, preparados para a guerra contra Israel. Nós queremos orar para que a salvação do Senhor seja mais do que um livramento militar, mas um verdadeiro arrependimento e uma volta do coração do povo para o Senhor. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 1, o meu desejo e a minha oração pelos israelitas é para que eles sejam salvos. E Paulo vai desenvolver esse pensamento concluindo que essa salvação é o povo de Israel reconhecer o seu Messias, que é o Senhor Jesus. Amém. E vamos orar também por casamentos, ao tratar aqui do tema da infidelidade, do relacionamento entre um homem e uma mulher, que é claramente uma alusão ao relacionamento de Deus com o seu povo. Nós também queremos orar por você que está passando um momento difícil no seu casamento. Eu também quero agradecer pelo seu casamento. Então vamos orar, pedindo ao Senhor para abençoar esse tempo que nós temos aqui juntos. É um tempo tão pequeno, mas que eu sei que pode fazer grande diferença no nosso dia, quando nós paramos e recebemos da palavra de Deus os direcionamentos, dos conselhos que há na palavra de Deus, que na Bíblia diz em Salmos que é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa é a palavra de Deus. Então vamos orar e pedir a bênção de Deus por esse momento. Pai, muito obrigado que nós podemos estar aqui reunidos, Pai, para te adorar, te louvar e reconhecer, Pai, que o Senhor, Pai, quem o Senhor é em nossas vidas. Obrigado por nos ensinar a cada dia sobre quem o Senhor é e a tua bênção, o teu amor, o teu cuidado, e até mesmo muitas vezes nós temos falado da severidade do Senhor, que é um Deus justo. Então abre o nosso entendimento, fale conosco, ajuda-nos a compreender, Pai, e ajuda-nos, Pai, a perceber os teus caminhos em nossa vida. Nós entregamos esse momento diante de ti e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então, esse é o texto de Ezequiel, capítulo 16, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, faça Jerusalém conhecer as suas práticas detestáveis e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor a Jerusalém. Quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu, a sua mãe Eteia. O seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu, você foi desprezada. Então, passando por perto, vi você, se esperneando no seu sangue, e enquanto jazia ali no seu sangue, eu disse: Viva! Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu, se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Os seus seios se formaram, o seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez.
fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Declaro o soberano Senhor, e você se tornou minha. Aqui um ponto importante, quando o Senhor fala não apenas da formação do povo de Israel, e aqui nós falamos dos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, como Deus formou esse povo com suas promessas, com seu amor, mas ele também fez uma aliança eterna com Abraão, Isaac e Jacó, uma aliança que foi reafirmada ao rei Davi, dizendo que através deles o Senhor teria um relacionamento pessoal. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. E através desse povo, Deus planejou abençoar famílias de todas as nações da terra, como está registrado em Gênesis capítulo 12. Vamos seguir lendo Ezequiel 16, verso 9. Eu a banhei com água, e ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro fino. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, coloquei-lhe braceletes nos braços e uma gargantilha no pescoço, uma argola no nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. A sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e prosperou a ponto de ser rainha. A sua fama espalhou-se entre as nações por causa da sua beleza, porque o esplendor que eu dei a você tornou perfeita a sua formosura, declara o soberano Senhor. O Senhor eterno não apenas escolheu Israel como seu povo, herança pessoal, como também os abençoou com toda sorte de bênçãos. A Bíblia nos ensina como o Senhor, mesmo depois do período de escravidão no Egito, libertou o povo de Israel do Egito com mão poderosa e lhes deu uma terra que emana leite e mel, uma terra tão gloriosa que muitos deles mesmos, muitos dos seus líderes duvidaram de que eles poderiam um dia desfrutar daquela terra. E o Senhor deu a Israel a conquista de todas as terras que foram distribuídas entre as 12 tribos que formam o povo de Israel. Verso 15 diz: contudo, você confiou na sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. E ao usar o termo prostituição, o Senhor está comparando a partir do momento em que ele teve uma aliança, como um casamento com o povo de Israel, o próprio Deus eterno e o povo de Israel. O povo de Israel começou a se prostituir. Essa é a linguagem, figura de linguagem usada para aludir à prática da idolatria que Israel copiou das nações ao seu redor. Ao invés de se tornar uma bênção para as nações ao redor, Israel, na verdade, se contaminou com a idolatria dos povos ao redor, tornando-se ainda mais sujo, mais detestável aos olhos do Senhor do que aqueles povos. Você concedeu os seus favores a todos que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou alguma das suas roupas para adornar santuários locais, onde levou adiante a sua prostituição. Coisa assim jamais deveria acontecer. Por isso a figura do casamento entre um homem e uma mulher. E a realidade é que o adultério, a prostituição, essa infidelidade conjugal é algo que jamais deveria acontecer. Você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com o meu ouro e a minha prata, e fez ídolos em forma de homem para você e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com as suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso. Até a comida que eu dei a você, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel, você lhes ofereceu como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, declara o soberano Senhor. Além disso, você pegou os seus filhos e as suas filhas que havia gerado para mim e os sacrificou aos ídolos, para serem devorados. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e sacrificou aos ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis, como na prostituição, você não se lembrou dos dias da sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando no seu sangue. Ai de você, declara o soberano Senhor. Somando-se a todas as suas maldades,
Em cada praça pública, você construiu para você mesma outeiros e santuários elevados. Aqui o profeta lembra da parte do Senhor a prática da idolatria como algo abominável diante do Senhor. No começo de cada rua, você construiu os seus santuários elevados e deturpou a sua beleza, oferecendo corpo com promiscuidade cada vez maior a qualquer um que passasse. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos com corpos corpulentos, e provocou a minha ira com a crescente promiscuidade. Por isso, estendi o braço contra você e reduzi as suas fronteiras. Eu a entreguei aos desejos das suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram envergonhadas com a sua conduta lasciva. Insaciável, você também se prostituiu com os assírios, mas mesmo depois disso não ficou satisfeita. O texto mostra como que a prática da prostituição, a imoralidade sexual, é algo que nunca gera satisfação, mas sim desagrada ao Senhor, porque é prejudicial para a própria pessoa ou para o próprio povo que a pratica. Então você aumentou a sua promiscuidade, também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeito. Quão adoecido está o seu coração, declara o soberano Senhor. Quando você faz todas essas coisas, age como uma prostituta descarada. Quando construía os seus outreiros em cada esquina e fazia os seus santuários elevados em cada praça pública, você só não se comportou como uma prostituta, porque desprezou o pagamento. Sua mulher adúltera, você prefere estranhos ao próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Na sua prostituição, dá-se o contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você e busca os seus favores. Com você acontece o oposto. Você é que faz o pagamento, mas nada recebe em troca. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: por você ter extravasado a sua luxúria e exposto a sua nudez em promiscuidade com seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis e do sangue dos seus filhos dado a eles, vou ajuntar todos os seus amantes, os que você amou como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados e a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. Eu a emitirei a sentença estabelecida para mulheres que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e da minha indignação que o meu ciúme provoca. Depois eu a entregarei nas mãos dos seus amantes, e eles despedaçarão os seus outeiros e destruirão os seus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas, apanharão as suas joias finas e a deixarão nua. Trarão uma multidão contra você que a apedrejará e a despedaçará com as suas espadas. Eles destruirão a fogo as suas casas e infligirão a você castigo à vista de muitas mulheres. Porei fim à sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação, cheia de ciúme, se desviará de você. Ficarei tranquilo e já não ficarei irado. O Senhor está falando como aqueles com quem o seu povo se envolveu em infidelidade serão os mesmos que se tornariam motivo de problema, de confusão e de afronta e violência para o seu próprio povo. É como um homem que seduz uma mulher casada e a conquista, mas aquela mulher que era casada e se envolveu com ele em infidelidade, no futuro é a mesma mulher que aceitou a infidelidade contra o primeiro marido, que vai também trair esse homem que a conquistou. Ou seja, se existe infidelidade, se existe a prática da imoralidade sexual, aqui é lógico comparando
com a prática da idolatria, com a volta do coração do povo de Deus para outros ídolos, o Senhor está dizendo que esses ídolos ou esses amantes são aqueles que logo em breve se tornariam um problema para eles mesmos. Verso 43, estamos caminhando para o final já. Por você não ter lembrado dos dias da sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas essas coisas, certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez, declara o soberano Senhor. Acaso você não acrescentou lascívia a todas as suas outras práticas detestáveis? Todos os que gostam de citar provérbios citarão este provérbio sobre você: tal mãe, tal filha. Aqui mostra a realidade de que a prática da infidelidade, quando aceitada em uma família, tende a passar de geração em geração. Por isso é algo que em Cristo Jesus nós podemos e precisamos parar em nome de Jesus. Tirão esse provérbio: tal mãe, tal filha. Você é uma verdadeira filha da sua mãe, que detestou o marido e os filhos. E você é uma verdadeira irmã das suas irmãs, que detestaram o marido e os filhos. A mãe de vocês era Eteia, o pai a morreu. Aqui, assim como ele iniciou o texto, lembrando da origem, da redenção, da aliança de Deus com o povo de Israel, ele caminha para o final, amarrando com as mesmas palavras do início do texto. A sua irmã mais velha era Samaria, que vivia com as filhas ao norte de você. E a sua irmã mais nova, que vivia com as filhas ao sul, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos delas e imitou as suas práticas detestáveis, mas também em todos os seus caminhos, logo se tornou mais depravada do que elas. Novamente, Israel, que foi chamado para ser uma bênção para as nações, havia se tornado imoralmente, espiritualmente mais impuro, mais detestável e depravado do que os povos ao redor. Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, a sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e as filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, mas não ajudavam os pobres e necessitados. Eram altivas e cometeram práticas detestáveis diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem praticado muitas coisas detestáveis de que elas têm feito, e as suas irmãs parecem mais justas, dadas todas as suas práticas detestáveis. Suporte a sua desgraça, pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs. Visto que os seus pecados são mais detestáveis do que os delas, elas parecem mais justas do que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua desgraça, pois você fez as suas irmãs parecerem justas. Nós sabemos que esses povos, eram povos que faziam coisas que eram muito imorais, muitas coisas que desagradavam a Deus. E aqui Deus está mostrando que toda essa idolatria, essa troca, o deixar de olhar para Deus, que Deus mostra aqui como um adultério, que Deus cuidou do seu povo, deu riquezas, os levou a um lugar melhor, cuidou do seu povo, e o seu povo, quando estava na prosperidade que foi dada por Deus, eles começaram a olhar para outros deuses, a praticar idolatria e amar e fazer atitudes para outros deuses, e deixando de lado o Deus que os chamou, que o cuidou deles, que os salvou e os libertou de tudo aquilo que eles tinham de mal. Então aqui tem essa comparação, como o Tiago já disse, desse relacionamento do povo com o Senhor, que foi o resgatador deles, e eles estavam virando as costas para trás e olhando para outros deuses, para outras possibilidades. E após expor o seu coração com tristeza, o Senhor também promete esperança ao dizer no verso 53, concluindo: contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e de Samaria, com as respectivas filhas, e a sua sorte com elas, para que você suporte a sua desgraça e seja humilhada por tudo o que fez, o que serviu de consolo para elas.
quanto as suas irmãs, Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas, voltarão a ser como antes. E você e as suas filhas voltarão ao que eram antes. Uma palavra de promessa, de restauração. Você nem mencionaria o nome da sua irmã Sodoma na época do orgulho que você sentia. Antes de a sua maldade ser trazida à pública. Mas agora você é alvo da zombaria das filhas de Edom, de todos os vizinhos dela e das filhas dos filisteus, de todos os que vivem ao seu redor e que a desprezam. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas detestáveis, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano: eu agirei com você como você agiu, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Amém. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber as suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, mas não por causa da minha aliança com você. Por isso estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer expiação em seu favor por tudo o que você tem feito, você se lembrará, se envergonhará e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação, declara o soberano, o Senhor. Amém. Obrigado por acompanhar conosco até o final. Esse foi um dos textos mais longos que nós lemos no livro do profeta Ezequiel. E eu e a Rafa queremos orar pela sua vida, pela sua família, especialmente pelo seu casamento, e também vamos orar pelo povo de Israel, cercado com muitos inimigos, planejando guerra contra Israel nessa data de hoje. Vamos orar juntos. Quero apenas mencionar que o apóstolo Paulo, ao escrever na carta aos Efésios, capítulo 5, essa comparação entre um homem e uma mulher que se unem no casamento, ele menciona, aqui diz em Efésios capítulo 5, verso 31, ele menciona Gênesis 2, por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E o apóstolo Paulo, com revelação do Espírito Santo, diz: este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Assim como Ezequiel está usando essa figura de linguagem e mescla o relacionamento de um homem e de uma mulher com o relacionamento de Deus com o seu povo, o apóstolo Paulo também faz um capítulo 5, e por isso nós queremos orar pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos e também pelo povo de Israel, que se uniu aos gentios para se tornar a igreja do Senhor, o povo de Deus, de quem o Senhor tem ciúmes e a quem o Senhor chama para um relacionamento pessoal. Então vamos orar juntos. Coloque diante do Senhor agora conosco as suas orações, os seus pedidos de oração e o seu testemunho, o seu agradecimento também. Amém. Pra gente, por favor. Sim. Vamos orar então. Pai, muito obrigada, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Pai amoroso, esse Pai que nos restaura, nos resgata, nos chama para si. Quantas vezes, Pai, nós podemos ser como a Tua filha amada, Pai, Jerusalém, que olha para outros lados, outros deuses, ou até mesmo para os recursos, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, e abandona o Senhor. Mas nós queremos hoje, Pai, nos arrepender e dizer: nós queremos o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a olhar para Ti. Ajuda-nos, Pai, a ser fiéis à aliança que o Senhor tem conosco, ao resgate, à restauração, à nova vida, Pai, que o Senhor nos dá. Obrigado que em Cristo nós somos uma nova criação, nova criatura. Podemos viver, Pai, uma nova história. Viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Pai, a honrar o sacrifício de Jesus a cada dia em nossas vidas, não olhando, Pai, para outros deuses, não olhando, Pai, para outra coisa que não seja o Senhor, Pai, que é, Pai, o Criador de todas as coisas,
que sustenta todas as coisas e tem cuidado de nós. Ajuda-nos, Pai, nos momentos difíceis, que talvez momentos que fogem do nosso controle, ou até mesmo que nós não podemos saber o que está acontecendo, a olhar para o Senhor, não deixar o Senhor, não pensar que o Senhor nos abandonou, mas saber, Pai, que o Senhor disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Obrigado pelo teu amor leal, obrigado pela tua fidelidade, obrigado, Pai, por nos conduzir pelos teus caminhos. E é isso que eu peço sobre cada família aqui, que cada família seja marcada, Pai, pela fidelidade do Senhor. E eu peço, Pai, que os esposos amem as suas esposas, que as esposas honrem os seus maridos, que os filhos também, Pai, honrem os seus pais, que o Senhor, Pai, possa cuidar de cada uma das famílias. Livra, Pai, cada família da infidelidade. Afasta todo homem mau, afasta, Pai, toda mulher imoral. Ajuda-nos, Pai, a viver, Senhor, honrando uns aos outros, com a fidelidade, Pai, que aprendemos com o Senhor, que é um Deus fiel. Ajuda-nos através do Teu Espírito, Pai, a ter a paciência, o amor, a fidelidade, o domínio próprio, Pai, a paciência, tudo que nós precisamos para manter os nossos relacionamentos, Pai, um com os outros, que seja revelado, Pai, pelo Senhor dentro dos nossos lares. Restaura, Pai, os lares que estão passando por dificuldade. Traga paz sobre os lares. Traga a Tua presença, Pai, a restituição, a restauração. Pai, em nome de Jesus, onde há palavras de morte, que a vida do Senhor, Pai, seja revelada, Pai, e restaurada. O Senhor veio, Pai, para que tenhamos vida e vida em abundância. Então nós declaramos vida sobre os lares, declaramos, Pai, saúde sobre o corpo, a mente, as emoções de cada uma das pessoas da nossa casa. Declaramos, Pai, a provisão do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Então entre com provisão hoje sobre os lares, talvez que tenha passado por dificuldades, sejam financeiras ou de qualquer outra provisão que precise. Nós oramos e colocamos diante de Ti. E eu oro específico, Pai, pelos casamentos. Fortalece os nossos casamentos, que nós possamos estar protegidos em Ti. Repreende, Pai, em nome de Jesus, todo espírito contrário que vem, Pai, tentando destruir as famílias. Nós declaramos unidade, nós declaramos união, nós declaramos, Pai, cobertura do Teu sangue sobre as nossas famílias. E nós permaneceremos firmes, olhando para o Senhor, guardados em Ti, protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos orar também por Israel. Sim, meu Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, por Israel, Senhor Teu povo, aliançado com o Senhor, representado nesse texto que lemos hoje como o marido e a esposa, o povo que o Senhor ama, o povo com quem o Senhor tem uma aliança. Nós oramos, Pai, pelo Seu povo de Israel, como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Teu Espírito Santo, orou e escreveu em Romanos 10:1. O nosso desejo e a nossa oração pelos israelitas é para que sejam salvos. Amém, e essa salvação seja a proteção do Senhor contra os Senhor. inimigos ao redor das outras nações. Que essa salvação seja também um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Obrigado Amém, pelo avivamento que o Senhor tem operado na terra de Israel, onde tantas igrejas e tantos judeus têm se encontrado pessoalmente com o Senhor Jesus. Obrigado, Nós oramos, Pai, por um avivamento estendido aos líderes políticos, líderes religiosos, Amém, cada assim família, seja, sobre Senhor. judeus, sobre árabes, que haja salvação para o povo de Israel e para todo o Teu povo espalhado na face da terra. Oramos por paz, por segurança, pela bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Amém, Senhor. Abençoamos eu e a Rafa, essa pessoa que ora conosco, a Sim, sua Pai. família Recebe, e cada um que vai Senhor. receber essa ministração ao redor das nações, onde quer que chegar essa palavra. Permita que ela produza fruto de arrependimento, de transformação de vidas. Sim, para a meu Tua Pai. honra e glória em Cristo Jesus. Oramos e Te damos graças. Amém. Então tenha um Graças dia a Deus. muito, muito abençoado. Que o Assim Senhor seja seja. com você, a sua família. Traga paz, que só Ele pode nos dar. Mesmo em meio a dificuldades, nós podemos receber da paz do Senhor. Amém. E bom dia aí para a irmã Lúcia, a irmã Maria Lúcia, a Cristina, a irmã Alejandra. Vamos ver mais quem está aqui com a gente também. E a Cris, que eu já falei também. Cada um de vocês que está online agora orando, crendo no Senhor conosco,
Depois também, irmã Maria Lúcia, manda a notícia do senhor Humberto, que ele tinha pedido oração ali. Cada um de vocês receba da paz do Senhor e a bênção sobre a sua família. Deus abençoe, nós amamos muito vocês. Um abraço.